MS Dia Preview, informação até você. Bom, um ano depois ele está de volta e para falar sobre política, sobre Campo Grande e o quanto que o mundo sindical tem muito a ensinar para a política. Isso mesmo, o sindicalista, a luta por uma classe e tudo que envolve ela ensina muito para a política, principalmente com relação à questão dos processos, o andamento das coisas. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo para conferir essa entrevista com o vereador Marcos Tabosa, com o sindicalista Marcos Tabosa. E seja bem-vindo mais uma vez. Você vem aqui num dia quente, toda vez que você vem aqui também muda bastante a temperatura do programa, o que é bom, né? As pessoas estão um pouco desacostumadas com isso, Tabosa, mas na política é fundamental e importante e contraditório. No mundo sindical, você vive isso totalmente, porque é questionamento, cobrança, reclamação, pressão. Então você já veio moldado nisso para a política, para o mandato. Mas os políticos em geral não são acostumados com isso, com essa temperatura, às vezes nem gostam de ser cobrados na rua ou por uma circunstância, principalmente alguma circunstância que já foi resolvida ou mal resolvida, né? Como que você vai avaliando essa reta final desse primeiro mandato, né, que você, de certa forma, levou com o pé nas costas, né, e se posicionou claramente, talvez dos 29 foi o vereador que mais bem se posicionou, deixou muito claro o seu recado e o seu compromisso de mandato. Seja bem-vindo. Olha, Danilo, quero aqui falar com todos os seus seguidores no canal do YouTube, as redes sociais. MS em Dia é um sucesso e já está consolidado no mundo jornalístico. Parabéns por todas as suas atuações, todas as suas entrevistas. Para mim, não foi difícil fazer essa transição. O mundo sindical é muito mais feroz. O mundo sindical é muito mais duro, porque você defende a classe trabalhadora. E do outro lado da mesa está o patronal. E o patronal, ele sempre quer levar vantagem. Ele sempre quer tirar benefício do trabalhador. Geralmente ele está em vantagem, né? Quando abre a negociação, já é para discutir uma vantagem que ele tem, né? Vantagem que ele tem, porque ele paga o salário. Então você fica numa situação que você tem que entender que você não pode quebrar o patrão. Você não pode levar ele à falência. Por quê? Porque se você leva o patrão, quebra ele, leva ele à falência, você gera desemprego. Mas também não pode deixar ele tranquilo, achando que você não sabe das coisas que estão acontecendo. Então, quando você for numa mesa de negociação, você tem que estar preparado tecnicamente. Preparadíssimo. Principalmente em obter informação do lado de lá, né? Você sempre foi muito bom nisso. O sindicalismo, ainda mais no serviço público, ele tende a ser mais complexo. Você está lidando com gente muito poderosa, né? O prefeito de uma cidade, ele não chega lá à toa, não, né? E gosta muito de travar adversário, né? É porque ele tem uma equipe, né? Sim. Ele é o prefeito, ele já tem uma prefeita, né? Uma prefeita, ele já tem uma experiência, ele não é burro, porque ele chegou a ser prefeito, e tem uma equipe técnica que vai sempre estar ali auxiliando ele. Então, por isso que eu sou acostumado a ser cobrado. O que você disse, tem político que não gosta de ser cobrado. Eu já gosto. Tem que me cobrar. Em todas as minhas assembleias eu falo para os servidores, vocês têm que me cobrar. Quanto mais vocês me cobrarem, mais eu vou atrás, mais eu corro, mais eu vou avançar. E mais eu vou me aperfeiçoar. Então eu sou um político sindicalista que não tem problema de andar na cidade, tomar no Comper, nós se encontramos lá. Eu gosto de sentar ali com a minha esposa, com meus filhos, eu vou ao shopping, ando normalmente na cidade, caminho, vou na academia do meu bairro, né? Eu faço academia no meu bairro, que é ali a Grande Santa Luzia. E por quê? Porque eu estou preparado para ser questionado, para ser cobrado, não para ser xingado. Esse negócio de você xingar o político, desacatar o político, não resolve nada, desrespeitar o político, isso aí é coisa de bolsonarista translocado, que não representa a direita conservadora.
Vamos separar direita conservadora do bolsonarismo louco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é de direita conservadora? Então, defende suas pautas de direita. Mas vai para o campo democrático. É simples, não ataca ninguém. E a matéria-prima das coisas, Tabosa, ela é sempre, no fundo, de algo prático. Isso que você está falando é muito importante e muito inteligente. Por exemplo, tem político que consegue, de uma maneira mágica, se dar o luxo, às vezes, de ficar uma carreira toda, ou grande parte dela, lidando com ilusão. E aí dá sorte de grande parte das pessoas que envolvem esse universo dele também gostam de ilusão, e fica todo mundo preso naquela ilusão, naquele devaneio, e a coisa vai para cima, né? Funciona, vai vencendo a eleição, muitas vezes baseado só na questão dos valores, mas sem falar da aplicabilidade dos valores. Eu falo isso de qualquer área, direita ou esquerda, ou centro, tem muito disso. Mas há políticos e pessoas públicas que elas são compromissadas com algo real. E você sempre teve, antes até do mandato, muito ligado à questão real das coisas. Tipo assim, como eu falo assim, poder de consumo de quem tá no serviço público, condição de trabalho, até porque o cara que não tem condição de trabalho, para ele a experiência vai ser muito ruim. Ou outras questões que envolvem, no caso, até a certos abusos e tudo mais, e você só vence isso com um contato real com as pessoas. O olho no olho, ouvir, conversar, muitas vezes receber a pessoa inflamada, né? E tratar desses problemas. Como vereador, os problemas da cidade foram parar na sua mesa. Desde uma lâmpada estourada, uma obra que não termina nunca e tudo mais. E a cobrança para o vereador de oposição é a mesma para um vereador que não é de oposição. Porque a população, muitas vezes, ela está pé da vida com aquilo que não se resolve, né? Como que foi no mandato de vereador, tá também lidando com mais problemas, mais coisas? Você que sempre foi um bom resolvedor de problemas, mas muitas vezes na sua carreira pública, na sua vida pública, você também perdeu, né? Houve negociações por conta da política e às vezes a Prefeitura de Campo pagou caro depois por isso, de não ouvirem os apelos dos servidores e do CISEM, né? Olha, o político, o prefeito ou a prefeita que não ouve, não quer ouvir o apelo do servidor público municipal de Campo Grande, dificilmente vai conseguir ficar no poder. O exemplo está aí do ex-prefeito Marquinhos Trade. Ele perdeu todo o apoio do servidor público. Por quê? Porque ele vendeu uma ilusão para o servidor público. Está aí a prefeita Adriane Lopes. Ela começou a querer ouvir o CISEM. Ela começou a querer construir com o CISEM. E nós estamos começando a avançar com o servidor público. Um pouco tardio, mas começou. Isso é importante. E o sindicalista, ele luta pela valorização do servidor público ou do trabalhador. Eu represento e sou a voz do servidor público municipal de Campo Grande concursado. Hoje, quantas categorias estão ligadas ao CISEM? Hoje o CISEM, ele só não tem a guarda municipal, os enfermeiros, os auditores, os professores. O resto, tudo é ligado ao CISEM. Agora, a gente não pode obrigar, Danilo, ninguém vir para o CISEM. Para você ter uma ideia, Danilo, eu não faço campanha de filiação. É difícil. Hoje eu fiz um vídeo para os assistentes em saúde. Porque um rapaz chamado Marcos, que é o Marcão, um cara sério, me procurou e ele está se esforçando, correndo atrás de filiações. E eu vi o esforço dele e falei assim, não, vai lá que eu vou gravar um vídeo com você. Porque o CISEM está de portas abertas. Mas as categorias organizadas. Você não pode obrigar ninguém a se conscientizar. Você pode dar toda a ferramenta, conversar. Pra você ter uma ideia. A vantagem de quem está protegido nessa situação, de quem não está, é uma diferença enorme, né? Gritante. A gente hoje, dentro do CISEM, tem 4 categorias organizadas. Organizadas de verdade. E são as 4 que estão avançando. Então, sindicato é organização. Você que está ouvindo aí, você que não gosta de sindicato, é um erro grave você não gostar. Ah, mas o sindicalista, então, ele pega o dinheiro e desviou. Aí que você tem que ir para dentro do sindicato. Aí que você tem que se filiar, participar da assembleia, questionar dentro do campo da democracia. Não
Não ir lá xingar, falar que o cara é ladrão, sem prova. Tá errado isso. Foi assim que eu consegui ser presidente do CISEM. Eu ia nas assembleias e eu questionava o presidente do passado. E eu me preparei para isso. Tanto é que teve a eleição do CISEM, em 2009 eu ganhei a eleição. Peguei um sindicato falido, destruído, sem nada, e hoje transformando numa potência que tem um vereador da capital. E potência que a gente fala, tem sede própria. Sede própria, trio elétrico. Corpo jurídico, carro, dá atenção, e tem um vereador da capital. Quer dizer, o modelo que a gestão Marcos Tabosa, junto com a Andréa Garcia, com o William Freitas, que são os meus companheiros, que de primeira hora ali, que está ali cedido, o Igor, que está cedido pro sindicato, é a luta. E nós conseguimos avançar, transformar o nada hoje numa potência do estado do Mato Grosso do Sul. Porque o CISEM hoje é uma potência. Hoje é a estrutura de federação. Sim, isso que eu ia falar. Então, Lembra mexer muito. com o CISEM tem que pensar 10 vezes. Mas o trabalhador em geral ele não tem muita consciência de classe, né? Até numa entrevista recente aqui a gente fez com o professor Eronildo Barbosa, que escreveu o livro da CP, né? Ele fala que esse é o grande problema das coisas no Brasil, né? Consciência de classe não quer dizer se você se tornar comunista, né? Nem socialista, mas você saber o seu lugar no tabuleiro e principalmente seus direitos. E saber que muitas vezes você não vai conseguir sozinho, né? Não. Aquilo ali. E ir em grupo e buscar a legitimidade de uma luta, às vezes, assim, que nem você falou, tardia, é essencial, né? Quando a gente pode falar de questões tardias para o servidor público em Campo Grande, o que ainda falta avançar muito, que são lutas, trincheiras ainda que estão ainda em negociação, em análise, tanto para a prefeitura e que é importante os trabalhadores saber? Hoje, o gargalo da prefeitura é ter aproximadamente aí mais de 4.000 servidores ganhando menos que um salário mínimo na sua tabela salarial. Isso existe em Campo Grande. Só que, quando eu falo menos que um salário mínimo, eu vou deixar bem claro aqui. O Estatuto do Servidor diz o seguinte, que o salário do servidor é a sua remuneração. Sim. Então, soma-se o salário base, se ele tiver uma gratificação, soma, aí vai dar o salário dele. Então, tem muitos servidores, somando as gratificações, passa do salário mínimo, aí a prefeitura não completa. Só que a tabela está abaixo do salário mínimo, que foi um erro da Prefeitura Municipal de Campo Grande. E isso começou na gestão Marquinhos Trade. O secretário de Finanças é o Pedro Pedociano Neto. Começou o massacre aí. Eu trabalhei na prefeitura em 2010, 11. E eu lembro que o melhor funcionário do departamento que eu trabalhava, hoje ele está falecido, o César, ele resolvia tudo. Tudo, todos os problemas, ele conhecia todas as pessoas e tal. Ele era uma pessoa que, eu lembro, o salário mínimo na época estava quase 900 por aí, 800, 900, ele recebia no olerite dele menos que o salário mínimo. E era um cara super importante. Patrimônio ele mexia, quer dizer, uma coisa, gargalo, trabalhava no grupo administrativo, questões até de relacionamento ali da galera, Então assim, eu vi um pouco disso de perto, só que eu não imaginava que era tão comum. Tem um quantitativo, mais ou menos, de pessoas que estão nessa realidade? Hoje, aproximadamente 4.000. 4.000 pessoas? Ganhando uma tabela salarial menos que o salário mínimo. No CISEM já tem uma proposta, se a prefeita Adriana Lopes entender isso, a gente vai avançar e ela vai crescer muito. A prefeita Adriana Lopes, que quer resolver esse problema, tá? Ela quer resolver. Mas vamos lá, você tocou aí 2010, 2011. Nós assumimos o CISEM em novembro de 2009. Sem nada. Uma folha em branco. Dívida de mais de R$200 mil. Então nós começamos gestão Nelsinho Trade. E na gestão Nelsinho Trade, ele só foi reconhecer o sindicato em março ou abril de 2010. Que houve uma greve dos agentes de saúde, dos ASP, agentes de saúde pública. E a greve era ilegal. E ele teve que descer do gabinete dele ao vivo, entrou ao vivo no programa do Povo na TV, deixou bem claro o seguinte, essa greve é ilegal e eu só converso com o sindicato legalizado, que é o CISEM. Ele teve que reconhecer o CISEM na marca. Então, depois que ele fez isso, ele chamou o CISEM para conversar
E nós levamos todas as demandas da época. E uma das demandas era consertar a tabela salarial. Quando o prefeito Nelsinho Trade entregou o poder em 2012, a letra A1 estava um salário mínimo e R$2. Então a letra A1, se você pegar a tabela é de 1 a 13, que é nível fundamental, médio e técnico, e aí você pega na horizontal, de A a H. Então a letra A1, que era você entrava na prefeitura, era um salário mínimo e R$2. As outras gestões, aí veio o descontrolado e o louco do Bernal, que depois veio tinha depois veio o Bernal. tinha vontade de ser prefeito, mas não tinha capacidade. Aí veio o Gilmar Olarte, que tentou dar uma consertada, aí voltou o Bernal, que fez outra caca. Começou o problema da tabela. Porque eu não consigo entender, é só dar a reposição da inflação. Começa de 2013, 2014, 2015, 2016 até hoje, dando a reposição da inflação e 1% de ganho real ou 0,5% de ganho real, estava tudo certo, a tabela não estava nessa situação que está hoje, de jeito nenhum. O servidor público, dependendo de penduricários. Ou seja, essa perda de consumo do servidor público não é um acidente. Não, foi planejado. Começou de 2014, gestão de Gilmar Olarte, embora ele deu alguma coisa para o servidor que compensou, mas mesmo assim o principal era a tabela. E quando chegou em 2017, que desandou. Porque o projeto do ex-prefeito Marquinhos Trade era terceirizar toda a prefeitura, acabar com o concurso público e colocar a cabo eleitoral ele fez isso abertamente. Todo mundo viu, tanto é que, graças a Deus, ficou em sexto lugar. Ele usava o dinheiro público para fazer o que ele quisesse. E cargo sobre cargo. Pra você ter uma ideia, na gestão do ex-prefeito Marquinhos Trade, ele fez 103 ou 102 processos seletivos. Um recorde. O André Putinelli, nos seus 8 anos, fez 19. O Nelsinho, se eu não me engano, 10 ou 15. O Bernal com o Gilmar Olarte não fez 16, eu acho. Mas aí, assim, e o Marquinhos fez 102. Aí a gente pergunta, onde o cidadão estava nessa hora, onde a justiça estava nessa hora que tudo isso aconteceu, todo mundo dormiu, então. Porque assim, você tem a questão do PROINC, também que virou depois toda aquela polêmica, né? Foi uma aberração agora, graças a Deus. E o número de servidores da Prefeitura de Campo Grande aumentou muito. 27 mil hoje. 27 mil. Dos quais somente 17 concursados. Ou seja, se nós temos 10 mil. Tá ouvindo aí? 10 mil trabalhadores sem concurso público na Prefeitura Municipal de Campo Grande. A prefeita de Heliópolis é culpada? Não é culpada 100%. Porque ela pegou uma herança maldita do prefeito. Você não muda tudo do prefeito. Pegou a herança maldita do prefeito Marquinhos Trade. Ela ainda tentou dar uma amenizada, porque, a parceira dele, né, foi vice dele. Mas tem momento que não dá para segurar. A bomba era grande. Olha a situação. Todas as armadilhas que o ex-prefeito Marquinhos Trade montou, está explodindo no colo dela. Está vindo tudo, está começando a desarmar e explodir. Então, eu acredito que, com muito trabalho, talvez o tempo não vai ajudar, ela tem pouco tempo, né? Pode dar uma amenizada. Mas se ela ouvir o CISEM na questão do servidor público, aí a gente vai amenizar a situação. Agora, mas a verdade é essa, 10 mil que não tem concurso público, gera um prejuízo, tá? Qual que é o prejuízo? É que você tem, é importante seus telespectadores que estão aí nas redes sociais, vão ouvir a gente, quando você não faz concurso público, Danilo, você gera um prejuízo aos cofres públicos de 35% aproximadamente. 35% alguma coisa. Vamos lá, qual seria o prejuízo da BOSA? Você tem que fazer o aporte para o Previcamp, que é a nossa previdência própria, e é obrigada a prefeitura a fazer o aporte. Hoje, está fazendo um aporte de quase 8.700.000 mês. Por conta do não concursado. Não, por conta de falta de concurso público. Multiplique isso por 12. Nós estamos falando aqui de 100 e quanto? 105? Porque não recolhe. Não recolhe. Ela recolhe pro INSS. Sim. Ainda paga o aporte para o Previcamp. Porque tem que pagar os aposentados. Porque não recolhe, não tem dinheiro. Então imagina aí, você
passando 8 milhões todo mês, 8 milhões e 700, multiplica por 12, nós estamos falando aí de 103, 104, 105 milhões que podia estar aplicado aí na saúde, na segurança pública, na educação e na infraestrutura. Pagava o hospital municipal, que estamos falando agora. 105 milhões! Dava para fazer. Já dava para começar a levantar uma paredinha. Entendeu? Entendi. Então, quando eu falo, quando a gente defende concurso público, centenas de pessoas é contra. Mas tem uma questão técnica por isso. Contra o quê? Se a prefeitura é séria, monta uma equipe de fiscalização, monta uma equipe decente de sindicância. Se o servidor público que prestou um concurso não está fazendo correto, rua nele, cadeia nele. Se ele desviou dinheiro, põe na cadeia. Agora, para isso acontecer, precisa ter um quê? Precisa ter uma equipe de fiscalização. Precisa ter pessoas sérias. Precisa ter pessoas sérias nas sindicâncias. E acabar com politicagem. Então, mas... O cara errou, comprovou, Danilo, vai para a sindicância. Aí vem o político. Amacia, né? Não, meu amigo, conseguiu 200 votos para mim, dá um jeitinho. Tem que prender o político e o servidor que está respondendo o PAD. Mas não é contraditório, por exemplo? Se condenado for. Numa capital como a nossa, o poder público ele se coloca como um fator de alavanca social. Com a agência pública de emprego, você tem lá a Secretaria de Assistência Social e todo aquele trabalho para isso. Captar as oportunidades. Né? Ao mesmo tempo, para o servidor, ele não tem tanta alavanca social. Porque ele fez o concursado, aceita o que você tem aí. Né? E tudo isso fica um dinheiro que fica complicado de você justificar, porque as pessoas elas têm a vida muito livre em sociedade. Onde que eu quero dizer, por exemplo, assim, você pega lá o desempregado há mais de um ano. Ele está numa situação de dificuldade mesmo, um aperto, alguém está ajudando ele. Aí ele vai parar dentro da prefeitura. Aí ele fica dentro da prefeitura para quebrar um galho lá, tal, tudo mais. Deveria ser por um tempo, aí ele é liberado. Ele fica durante 2 anos ou mais até, faz um curso ou outro, mas ele está lá trabalhando lá, tal. E depois, para você devolver ele para a sociedade, a gente não tem essa tecnologia, toda essa integração de tirar o PROINC e botar ele no mercado. E muitas vezes o mercado não tem nada a ver com prefeitura. São realidades totalmente diferentes. Né? Como fazer para que o dinheiro público ele seja mais direcionado para o bem público? E talvez o mercado cuide melhor das coisas do mercado. Você não é a favor mais ou menos disso? Eu acho o seguinte... Eu acho que é importante o Estado atuar. Né? Quando o Estado não atua, você tem situações extremas aí que são dramáticas. Eu vou dizer para você. Você ser político é coisa séria. Eu não me elegi vereador, vou dar exemplo meu. Não vou dar exemplo dos outros. Mas você tem uma história. Eu não me elegi vereador para me ganhar um bom salário. Eu não me elegi vereador para isso. Eu me elegi vereador para poder defender uma categoria que eu acredito que é do servidor público municipal de Campo Grande e faço com louvor. Isso eu faço, é só pegar meu histórico nas tribunas da Casa de Leis. Agora, a pessoa que se propõe a ser um político tem que ter seriedade, tem que fazer gestão com responsabilidade. Você não pode pegar um projeto bonito desse, do PROINC, que é um projeto de larga escala social, de inclusão, de vulnerabilidade, cuidado vulnerável, e transformar num cabide de emprego. Para aquela pessoa que está numa situação já triste, não tem o que comer em casa. Não é fácil você chegar, não tem um dia para você fazer um básico para sua família. Aí você pega aquela pessoa, explora ela, e ela tem que ser seu cabo eleitoral porque você colocou ela no PROINC. Gente, política, olha, você é anjo, tá bom? Ninguém é anjo. Mas eu não sou o diabo. Diabo não. Isso aí meio que fere um pouquinho o limite das coisas. Né? Uma parte tem que ter responsabilidade, Danilo. Danilo, você pegar uma pessoa vulnerável e usar ela. Não, Danilo, não dá. Você tem que preparar essa pessoa para o mercado de trabalho. Você sabe que
A prefeitura é diferente do mercado de trabalho. A pessoa fica 2 anos lá e ela sai para onde? Para quê? Você não preparou ela. Não, sabe o que é o seguinte? A parada é simples. É meu cabo eleitoral. Então ele vem aqui, ele vai ficar 2 anos aí, porque a eleição é ano que vem, então a família dele e ele vai votar em mim. Ah, para com isso, Danilo. Mas nisso até o próprio eleitor acaba dando balão no político. Não, mas não se isso fosse comprovado, vira um vício. Vira um negócio, já tem o financiamento público, né? Então o poder público, o dinheiro público tá financiando malandro? Mas é isso que eu ia falar. O dinheiro público ele tinha que estar financiando uma obra boa, uma escola, um posto de saúde bom, a valorização do servidor. Só que o problema do dinheiro público... Mas tem cuidado da população. Então, com cuidado da população também. Mas, tem assim, que ter essas oportunidades. Esse dinheiro ele sai do caixa, ele faz tanta volta, que na hora que precisa para uma determinada coisa, não tem. É aquele dengo, aquela coisa, olha, estou tentando e tal. Mas como? O dinheiro tem uma capital de 6,4 bilhões do orçamento. 6,4 bilhões para o ano que vem. Então como que vai dizer não para determinadas coisas? Não é 6,4 bilhões, tá? Vou dizer uma coisa que você não sabe. 6,4 bilhões é a estimativa já calculada. Mas no correr do ano tem dinheiro novo. Então pode chegar a 7,1 ou 7,2. Você tem uma ideia. Então, precisamos de quê? De seriedade. De compromisso de gestão. Compromisso com as pessoas. Valorização do servidor público concursado, fazer concurso público. Valorização dos empresários que pagam imposto para Campo Grande. Valorização daquele trabalhador, aquela trabalhadora que constrói uma casa em Campo Grande e quer pagar o IPTU justo. O IPTU justo. E ver o pagamento do IPTU, dos impostos municipais, revertido em benefício na região dele. Um bom posto de saúde, uma boa EMEI, uma boa escola, uma boa infraestrutura, um asfalto na frente da casa dele. Ah, quer dizer que você vai asfaltar Campo Grande inteiro? Não estou dizendo que eu vou asfaltar Campo Grande inteiro, porque eu não tenho dinheiro para isso. Agora, pelo menos um cascalhinho bem feito, bem compactado. Não deixar a coisa arrebentada. Não. Agora, assim, fazer um asfalto onde tem o dinheiro, pô, vamos fazer um asfalto em tal lugar, vamos começar a asfaltar. E já arrumou o posto de saúde, tem o médico, tem os equipamentos, tem o remédio e o EMEI. As crianças são bem tratadas, o EMEI está reformado, tem vaga suficiente. É gestão. Gestão, responsabilidade com pessoas, amor ao próximo. Agora, nunca é fácil, né? Você passou por muita dificuldade no CISEM, né? Só você sabe o que você deve fazer. Mas assim, o teu dia ele tem 24 horas muito bem aproveitadas, né? Seja por toda a pressão, cobrança que tem no CISEM, mas pelo que tem também como vereador. E você falou até de exemplo de situação de ruas ou problemas na cidade. Você foi um cara que optou nesses últimos anos por estar andando e grava vídeo e vai, você botou até o porco solto lá para chamar a atenção das pessoas na internet e tal, tudo. E nisso, claro, todo mundo está te vendo andando e cobrando e tal, provando até que na política, muitas vezes o adversário, o opositor, ele também pode ser o seu grande aliado, né? Porque se todo mundo olhar o que você gravou e pediu e atender, meu Deus, a gente vive numa cidade muito melhor. Mas lógico, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu acho legal que você não pessoaliza isso. É isso que a gente aprende no mundo sindical. Ser cobrado. Então, eu não gosto, vereador Marcos Tabosa, o presidente do CISEM, não gosto de andar com quem quer fazer média comigo. Então, o meu núcleo forte, eu tenho um núcleo forte que fica em minha volta. Está aqui o Palmeiras, um núcleo forte meu, André Garcia e doutora Silvana Sayuri. Eles constantemente puxam minha orelha. Constantemente sentam e falam assim, você errou. Você não podia... Hoje, por exemplo, eu levei uma ensaboada da minha doutora Sayuri. Não, você errou. Você não podia fazer isso. Essa fala não está correta. Você tem que ler mais, você tem que estudar mais, você tem que focar mais. Você está perdendo o foco, está errado. É assim que a gente cresce. Com pessoas...
Pessoas que te criticam, elas amam você. Elas não querem o seu mal, não querem puxar o seu saco. Ela viu que você errou e vai lá e fala assim, você errou, você tem que consertar. Mas no teu caso, o ao vivo conserta o virtual. Eu falo no seguinte sentido. No virtual, muitas vezes o vídeo que a pessoa vai ver é o vídeo da semana passada ou de anteontem. Né? E aí ele não acompanha, porque é muita coisa. Você teve um volume muito grande de correr atrás, de cobrando, de reivindicação. Daqui a pouco solta o outro. Assim, é o tempo todo. Só que no ao vivo, você dá a chance para as pessoas de fazer esse balanço junto. Lógico. Não, o que você viu, já gravei, já está resolvendo, vai resolver, tudo mais. Porque a função do vereador é cobrar, é indicar, é mostrar. Nós não temos o poder da caneta. Eu não posso chegar lá no Janine, é o seguinte, irmão, eu preciso colocar uma mola lá porque você não colocou ainda. Eu tenho que ver a situação. Quantos quebra-mola vão na minha frente? Tem material? Tem o material para fazer o quebra-mola? Equipe, né? Equipe, tem tudo isso. Então a gente tem que ter paciência. Agora, precisa, repito, precisa ter gestão. Mas assim, no meio de tudo isso, é super importante as questões pontuais. O quebra-mola, a lâmpada que estragou, né? Uma reforma de algum lugar e tal. Tudo. Mas a cidade, nos últimos anos, e aí acabou ficando isso para a Adriane, ela está tendo que lidar com isso, de alguma forma, pelo menos calcular, ela tem gargalos muito nítidos, fraturas expostas. Terminal de ônibus, né? A gente tem aí questão de asfalto para algumas áreas aí que são terríveis. A Ernesto Geisel, por exemplo, tá lá é uma situação, né, tal. Como lidar com esses problemas complexos? Porque quanto mais demora para resolver, mais caro fica, mais caro ficando, mais vai travar essa questão da valorização do servidor e o atendimento ao cidadão, né? E a gente sabe que até a discussão na Câmara ela fica complicada, né? E não dá para botar tudo na dualidade do bem e o mal, esse é amiguinho, esse não é, porque o problema tá lá, né? A obra, por exemplo, em frente do shopping, né, que é aquela coisa que não termina, ou a própria asfalto da Ernesto Geisel, ele vai estar para andar o cara de direita, de esquerda, o cara que gosta da prefeitura, o cara que não gosta, o cara que votou em você, o cara que votou em outro dos 28. E o problema é que isso vai ficando cada vez mais caro, né? E aí vem as soluções mágicas como essa agora do Hospital Municipal, que de certa forma é uma intenção falada durante muitos anos, mas que não saiu do papel. O Olarte tentou fazer algo parecido, os pediatras, e fecharam. Né? Muito bem localizado. Né? O Conselho Municipal de Saúde fechou. Pois é, muito bem localizado ainda na Afonso Pena. O contrato era muito maior, muito alto e tal, e tem toda a estrutura do hospital. Tudo. Sim. Quer dizer, se o pessoal não levasse para o lado político, estava até hoje aí. Podia ter desapropriado. Sim. Desapropriava, pagava o valor para o dono, que é o Mafusicado. O Mafusicado é filantropo. Não, isso. A pessoa passar com o tempo, vamos sentar aqui, Mafussi, sua família, olha. Bem da cidade. Você não, pro bem da cidade. Você está pedindo aí X, não dá para você deixar pela metade. Parcela. E a gente, tá aí, a família sua vai ser homenageada. O legado que ele ia deixar para a família dele. Eu duvido que o doutor Mafusicado, que é filantropo, não ia fazer uma coisa dessa para Campo Grande. Um cara que dinheiro não é problema. Não é problema. Não, até a quinta, sexta geração está garantida. E o pior é começar a operação e desmantelar ela, como aconteceu. Mas foi um absurdo aquilo lá. Olha, um absurdo. Achei aquilo uma falta, um absurdo. Não, esquisito. Demais. Por isso que eu falo, tem que ter responsabilidade. O prefeito Adriano lançou o Hospital Municipal. De onde que vai vir o recurso? Onde que vai ser o hospital? Que não sei o quê, que não sei o quê. Irmão, se ela lançou o hospital, ela colocou a candidatura dela nisso. Ela falou que vai entregar com um ano. Vamos aqui para o cenário político. Se em setembro, no calor da eleição, a prefeita de Lopes não entregar esse hospital, os adversários vão fazer o quê? Sim. Então ela está postando a eleição dela onde? No sonho. No sonho de quem? Da população campograndense. Qual que é o sonho da população campograndense mais humilde, a classe média até a classe alta?
E também depende, vai muito UPA por aí. Hospital Municipal. E dá certo. Você entendeu? Por que falam que Campo Grande não precisa? Você tem algumas vozes que falam. Agora você vai em outra cidade, é uma metrópole, Campo Grande está crescendo, o censo colocou aproximadamente quase 900 mil habitantes. Tem déficit de leite. Mas nós sabemos muito bem que tem muito mais aqui dentro, que vem muita gente para cá. Tem aquela história que tem mais carteirinha do SUS tem mais aqui. Tem aquela história, tem falta de leito. É uma coisa que em todas as pesquisas aparece. Em primeiro lugar, o quê? Saúde pública. Ainda mais depois da pandemia. Então, eu torço para a prefeita Adriana Lopes, oro por ela que ela consiga entregar o hospital em setembro. Seria, no caso, o principal feito dessa gestão? Seria o principal feito dos últimos 124 anos. Nós estamos falando uma coisa em 124 anos. E a prefeita Adriana Lopes, ela tem que ser articuladora política. Ela tem que transitar no Congresso Nacional, nossa bancada federal. Independente de partido, abrir a prefeitura para todo mundo. Se ele fez um compromisso com o Danilo, deputado federal, o Danilo, deputado federal, colocou em Campo Grande 50 milhões. Então o Danilo, deputado federal, vai ter as honras de Campo Grande. Porque para você ser deputado federal, e eu estou falando aqui com vocês, bolsonaristas, vocês precisam do voto de Campo Grande. Nós temos 3, né? O gordinho do Bolsonaro, o Polon e o doutor Ovando. O Ovando virou bolsonarista, né? Porque ele sempre foi meio de centro-esquerda, mas tudo bem. Tem que trazer dinheiro para a capital. E nós, vereadores, temos que cobrar mais dos deputados federais e senadores. Olha, a prefeita Adriana Lopes fez uma jogada espetacular politicamente. Ela apoiou o Riedel no segundo turno. Em troca disso, o Riedel investir em Campo Grande. Tinha 93 milhões garantido na Caixa Econômica Federal, que são as emendas dos deputados federais da bancada de 2020, se eu não me engano. Não, 2016 que fechou 2020, né? Isso. O mandato de 2016 que fechou em 2020. 93 milhões. Precisava da contrapartida, Danilo. E a Prefeitura Municipal não tem a contrapartida de 43 milhões. Não tinha essa contrapartida. Pelo apoio da prefeita Adriana Lopes ao Riedel, que o governo do estado fez através do governador Riedel, deu os 43 milhões de contrapartida e Campo Grande vai receber quase 150 milhões de investimento. Que faz uma diferença muito grande. Que vai assaltar algumas ruas, vai investir em um monte de coisa. Ou seja, que é importante essa parceria. Então, ela mostrou a habilidade política, que continue com essa habilidade política, que vá lá no Congresso Nacional quantas vezes for preciso, que bate em porta dos deputados federais. E outra coisa, dos ministros, dos senadores do nosso estado. Você está falando assim, tem hora que não tem que ter lado, né? Não, a política, lado é Campo Grande. Política é ano que vem. É a parceria, né? É igual Páscoa. Sim. A gente fala de coelhinho em que época? Não é em abril? Então abril todo mundo quer chocolate, cada um do seu lado. Cada um do seu lado. Eu quero esse chocolate, mas eu quero esse aqui maior, o ovo meu tem que ser mais grande, e fica aquela guerra, né? Então política tem seu momento. Política é a partir de abril, maio de diante. A própria população quer esse bom senso, até porque, por exemplo, o Riedel mora em Campo Grande. Né? Ele vai judiar da cidade onde ele mora a família dele, seria um contrassenso, né? Mas em outras épocas a gente viu isso acontecer na política. Esse jogo político que atrasou Campo Grande. Essa é a verdade. Atrasou Campo Grande. O jogo político, o mimimi, entendeu? O beicinho, aquela criança que é de apartamento, pega a bola, leva para jogar com os companheiros lá, os gurizinhos dão um carrinho nele, ele fica bravo e leva a bola embora. Então esse mimimi da política que Mato Grosso do Sul e Campo Grande teve atrasou Campo Grande. Essa é a verdade, doa quem doer. A Câmara Municipal ela é composta por vários segmentos, várias representatividades de territórios de Campo Grande e é normal também cada um ter o seu estilo, ter o seu comportamento, a sua forma de agir, né? E ninguém é obrigado a gostar do estilo de cada um, mas tem que respeitar e saber conviver. O que é notório é que de tempo em tempo sempre tem um que se destaca, sendo um paladino, alguém que se posiciona melhor e tudo mais. Quando começou essa legislatura, era nítido que esse cara seria você.
Talvez o vereador que ia se posicionar mais, que ia falar mais, que ia estar exercendo a vereança da forma mais aguda que fosse. Mas isso já ocorreu antes, né? De certa forma, muitas vezes quem age dessa forma não volta, né? No ano seguinte, brigou demais, aquela coisa, o Campo Grandense, ele tem essas coisas assim, por exemplo, o cara brigou pela população, ele tentou fazer a diferença e tal. Não, mas se ele brigar demais, ele não volta. Ou muitas vezes não entender o próprio lado de falar assim, eu briguei bastante, vou virar o próprio prefeito ou o vereador. Esse caminho da disputa política, se ela não for de uma forma muito republicana, fica difícil fazer esse salto. Tanto é que você pega, o senhor citou o exemplo do Bernal, o Bernal de 2012, ele é diferente do Bernal dos anos dele de vereador e de deputado. Totalmente. Ele era um cara quieto, né? E depois, em 2012, ele passa a ser um cara de contradição, de oposição, de questionamento. Inclusive, ele é até do mesmo grupo político que ele venceu em 2012. Como que é lidar também com a possível quebra desse estigma no que vem? Caso você venha a ser pré-candidato e candidato a vereador novamente, você voltar e ir para mais um mandato, tendo toda essa autenticidade, sendo verdadeiro. Você que foi um cara que na última eleição você falava, não compro o voto e não pago pelo voto de ninguém. De jeito nenhum. Você deixava isso muito claro. Não, né? 100%. E para enfrentar o sistema, de certa forma. Eu aposto num modelo novo de política. Eu aposto, esse ano, meu próximo mandato, não vou pegar, como fala... Fundo eleitoral? Fundo eleitoral em nenhum momento. Também não vou aceitar nenhuma doação, nem de pessoa física e nem de empresários, de pessoas de CNPJ, tá? Isso é um compromisso que você faz? Não, eu vou fazer. Vai estar lá eu vou fazer. No seu link lá da Justiça Eleitoral? Não, quem quiser pesquisar, pesquisa, entendeu? Porque eu aposto no modelo novo de política. Eu quero gastar aí, na minha reeleição, R$ 4.250. Porque se eu não fiz nada. Tem lógica eu ser um candidato e contrato 100 pessoas para a campanha? Que é o que você falou, até a questão do gastar, até eu falar que não vai gastar nada é uma falácia. Alguma coisa se gasta numa eleição. Você tem um contador, você tem um advogado. Meu contador e os advogados vão ser voluntários. Isso. Entendeu? E os 4.250 vão gastar gasolina. Eu vou ter que me deslocar quando preciso. Porque o modelo que eu tenho é um modelo diferente. O modelo está aqui na minha mão, ó. Eu estou conversando com você, ó. E o troço não para. Por quê? Porque eu atendo a quem me elegeu. Hoje eu vou ter uma assembleia. Vai ter lá uns 600. Então, eu faço as assembleias do sindicato. E quer dizer, eu fui eleito para quê? Para isso. Eu tenho um segmento. E o meu segmento, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de voz. Lealdade também. Ele precisa de ter uma pessoa que suba na tribuna, que fale quando tem que falar, não acerta e falar o que ele precisa. Que sempre uma mesa de negociação que não negocia superintendência, que não negocia CC1, CC2, CC3, FC. Negocia o quê? Eu quero a insalubridade, eu quero a periculosidade, eu quero melhorar a tabela salarial, eu quero um plano de cargos e carreira, eu quero o concurso público, eu quero a valorização dos professores, eu quero a valorização da guarda municipal, eu quero a valorização dos administrativos da educação, eu quero a valorização do nível superior. É esse o político que é o vereador Marcos Tabosa. Então eu não preciso dar dinheiro para esse pessoal. Eu tenho que dar para ele trabalho. Eu tenho que olhar no olho dele e falar assim, eu trabalho por você. Você pode contar comigo. Eu vou estar ali sempre ao seu lado. Não adianta me ameaçar. Quanto me ameaçar, pior fica. Eu vou mais para cima. Agora, é o estilo do sindicalista de raiz. Agora, uma última pergunta que é até engraçada. Quando eu te conheci, você não usava o WhatsApp. Não. Entendeu? E você é um cara muito da performance presencial, você fala bem, você conhece muito para quem você está falando e o que você está falando. Público, né? Mas todo mundo se conectou e a tendência é todo mundo se conectar ainda mais. E aí quando eu falei agora durante a entrevista de você na internet, antes disso você teve esse batismo
de você também lidar com o smartphone e transformar isso numa arma. Uma ferramenta de trabalho. Numa ferramenta de trabalho. Hoje isso, o Tabosa virtual, ele é até mais presente que o Tabosa presencial, né? Porque por causa do assédio das pessoas, sempre. A forma de conversar o tempo todo, né? Sempre. Muita gente fala assim, gabinete itinerante. O teu gabinete itinerante é o teu celular. Constante. E eu gosto do calor, sabe? Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto que as pessoas falem comigo, me cobrem, me critiquem. É isso que eu quero. Eu quero sempre estar me esforçando para ser o melhor, para consertar os erros que eu tenho. Ninguém é 100%, Danilo. Ninguém é 100%, então por isso que eu tenho uma equipe que sempre está puxando minha orelha. Eu tenho prazer no que eu faço. A arena da democracia, para mim, eu me imagino assim, eu saio do meu gabinete e eu vou para uma arena, literalmente. E ali, os vereadores já me conhecem. É igual desligar uma luz. Se me chamar para o campo do debate, eu vou, não vou falar não. Perguntou, eu respondo. Você sabe, a gente combina alguma coisa? Não. Nunca. E o que você pergunta, eu respondo. Tanto é que eu lembro, o primeiro contato que eu tive contigo foi uma entrevista que eu fui na sede do CISEM, no Monte Líbano, e eu fui lá para ficar 10, 15 minutos, acabei ficando por horas, acompanhei tudo e vi isso justamente que você está falando, contradição, questionamento, a coisa parece dar uma esfriada e vem alguém, se atende todo mundo e coloca ali, e eu fiquei, na época, já muito assustado, tal. Falei, a sede é própria? Esse trio elétrico está ali, não, está terminando de arrumar, vai funcionar também. Mandaram queimar ele, cortar tudo. Meu Deus do céu, cara. Então, assim, é a força do trabalhador quando ele pensa na forma coletiva. Lógico, o trabalhador tem que ter esse entendimento. Mas essa política sindical, em 2016, 2017, ela passou por um tranco muito grande. O encerramento do imposto sindical, você está falando, Isso. E como que foi lidar com isso também? E agora parece que a coisa está voltando a se normalizar um pouco. Olha, Danilo, Deus é tão bom com a gente, tão misericordioso, que eu fui num congresso em Minas Gerais em 2014. E quem ia fazer esse congresso lá, tinha uns 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, tinha pessoa ligada ao mundo do trabalho. E nesse congresso, todas as palestrantes davam sinal que o imposto sindical ia acabar. 3 anos antes. 3 anos antes. Eu percebi isso, tanto é que eu até discuti com um advogado que foi comigo, que nós fomos juntos, o Dr. Reinaldo Leão, eu levei ele comigo, e eu falei, se eu percebeu no discurso do pessoal, doutor, percebi. Cheguei no sindicato em 2014, fiz um choque de gestão. Todos os funcionários estavam comigo, eu mandei embora e fiz o acerto. Que a gente tinha dinheiro em caixa, tinha servidor há 8 anos trabalhando com a gente, e ganhando bem, graças a Deus. Nós fizemos todos as acertos, pagamos todas as dívidas, tinha dinheiro em caixa. Pagamos todas, adiantamos, quitamos todas as dívidas. Uma decisão difícil, do sindicato, estratégica. Né? Aí eles começaram a prestar serviço para a gente, esse pessoal. Quando veio o corte do imposto sindical, o CISEI ficou forte. Nós tínhamos caixa para ficar 15 anos sem imposto sindical. Preparado, nós se preparamos. Choque de gestão, responsabilidade de administração. Então, um monte de sindicato quebrando e o CISEM forte, fazendo o debate, fazendo enfrentamento com o executivo, sem recuar. O poder público ele poderia fazer isso para lidar com certos problemas, né? Deve fazer isso. Por exemplo, tarifa zero, alguns lugares que teve, nenhuma capital ainda, mas conseguiu quem fez um fundo antes. Isso. Né? Quem organizou. Vamos fazer tarifa zero? O hospital municipal, como você falou, faz um fundo antes e começa a partir tarifa zero. Precisa colocar em Campo Grande inteiro? Não. Começa na periferia, no mais distante. Por parte. Hospital municipal. Precisa entregar 100% em setembro do ano que vem? Não. Mas o povo quer ver a construção, ou um local, a perspectiva, ou uma desapropriação de algum local. Porque o maior questionamento hoje com a prefeita Adriane Lopes é onde vai ser o hospital. Onde vai ser o hospital municipal? Hoje um monte de gente perguntou, todos os vereadores, onde vai ser? Que é a função do vereador? O vereador tem que cutucar.
vereador tem que provocar, né? Porque a sociedade fala através do vereador. Sim. Então, a sociedade quer saber aonde vai ser o hospital municipal. Parece que semana que vem vai anunciar onde vai ser o hospital municipal, como vai ser feito os recursos, como que vai ser feito tudo. Estamos aguardando. Nós estamos apostando nisso. Certo? Porque, repito, mandato da prefeita Dani Lopes está pautada no hospital municipal. Sim. Você pôr na mente do morador campograndense Que isso que possa espera acontecer. há 124 anos um hospital municipal, aí você fala, é possível? E eu vou até setembro do ano que vem tá pronto? Ou tá funcionando em andamento? Isso é uma jogada audaciosa. Sim, mas eu gosto de gente audaciosa. Mas precisa muito de audácia na política, sem também a gente se levar pelos traumas. Eu acredito também, você como vereador também, como cidadão, antes de ser vereador também é cidadão, a gente tem pavor de elefante branco. Né? Você pega o Centro de Belas Artes. Eu ia falar agora, Centro de Belas Artes, é um absurdo. Rapaz, eu vou repetir, bato na tecla, gestão. Com responsabilidade. Esse exemplo que você deu de 2014, não, magnífico. Gestão com responsabilidade. Você tem que estar antenado. Você tem que estar vendo a movimentação da política, do país, da economia. Você tem que viver. Eu vivo ser sindicalista. Eu vivo defender o servidor público municipal de Campo Grande, aqueles que querem ser defendidos. Eu vivo isso intensamente. E isso não atrapalha o meu convívio com a minha família. Porque eu vivo minha família intensamente também. Então, dá para você fazer as duas coisas. Porque quem te orienta e quem te capacita é Deus. Então, é possível você ser sensível à voz do Espírito Santo e seguir as orientações de Deus. Então, tem como você ser um trabalhador árduo, dedicado, confiante naquilo que você acredita e cuidar da sua família. Bem cuidada. Mestre, obrigado. Um abraço. Valeu pela vinda, pela participação. Aí, sempre que precisou, só chamar. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas. Também muita coisa no Instagram e no Facebook da MSD. Até a próxima.